sou Head de Sustainable Wealth aqui na XP Private. Minha área é dedicada, basicamente, a ajudar nossos clientes, né, todo o nosso ecossistema, a pensarem, né, como eles vão alinhar cada vez mais seus portfólios com o futuro. A gente entende que a gente está num momento de transição, né, super acelerada, e cada vez mais é importante que a gente repense, revise e faça novos investimentos, considerando, né, esses cenários de futuro. Então, estou super feliz de ter a Andrea hoje conosco. Ela é uma pessoa que eu conheci o ano passado, né, Andrea? Acho que foi. E foi uma pessoa que a gente se conectou, assim, super, super rapidamente. Já posso dizer que virou uma amiga, né? E é Exatamente. uma Total pessoa sinergia. que... né? E é uma pessoa que acho que tem uma grande conexão, assim, comigo, porque os festivais de inovação e grandes eventos, né, que mobilizam o mundo para discutir novas ideias, foram um pilar na vida dela, assim como no meu. Então, acho que a gente compartilha isso, e foi por isso que a gente quis hoje, né, fazer essa live para falar de ESG e como os festivais de inovação, né, mesmo nesse modelo online, que esses festivais trouxeram de insights, tendências, novas ideias, né, e como isso está se conectando com essa agenda de investimentos sustentáveis. Então, antes de passar a palavra para a Andrea, inclusive para ela, né, se apresentar, porque ela vai se apresentar melhor do que eu apresentá-la, eu só queria, né, colocar todo mundo aqui na mesma página, então vou passar uns 2, 3 slides para compartilhar um pouquinho, né, do que a gente entende aí por ESG, né, essa sigla que tá tomando aí as manchetes de jornais e revistas, né, e qual que é o nosso ponto de vista sobre a conexão de ESG e essa agenda de futuro, e porque cada vez mais é tão relevante a gente entender, né, essas tendências, esses sinais de futuro na hora de pensar os investimentos, tá? Então, vou compartilhar aqui minha tela. Então, gente, só para quem não conhece ou ainda não é tão familiarizado, né, com o termo ESG, só vou, assim, passar um slide, assim, para a gente alinhar conceito. O termo ESG, né, é uma sigla que em inglês se refere, né, aos pilares Environmental, Social e Governance, né, em português seria ASG, Ambiental, Social e Governança. E esse acrônimo, né, essa sigla, ela foi criada lá em 2004, 2005, quando se começou a entender que a gente vive num mundo cada vez mais interdependente, interconectado, e os fatores, né, tanto ambientais quanto de mudança de comportamento social, afetam cada vez mais as chances, né, das empresas e dos investimentos prosperarem. Então, o mercado financeiro, né, e as empresas começaram a perceber que só olhar para a concorrência, só olhar para a macroeconomia, só olhar, né, para as tendências ali de consumo não era mais suficiente, né, que a gente precisava ter uma visão mais sistêmica da realidade e trazer, né, esses fatores, né, os vários fatores ambientais, os vários fatores sociais e os vários fatores de governança, que já era um pouco mais óbvio, para a forma, né, de analisar o investimento. Então, o ESG, assim, em resumo, é como que eu trago, né, a realidade complexa, sistêmica, e como eu tento criar um framework para analisar essas dimensões que cada vez mais trazem, né, e geram impactos, né, para as empresas e para os investimentos. Então, cada uma dessas letrinhas, né, foi destrinchada em alguns subitens que precisam ser considerados na hora de pensar, né, a estratégia de uma empresa, os riscos de uma empresa, assim como dos investimentos, né? E hoje, eles, né, em 2021, eles se tornaram lentes pelas quais o mercado financeiro toma suas decisões de investimento, né? Então, quando a gente está falando, né, de investimentos ESG, a gente está falando, assim, resumidamente, em investimentos em que, além das análises tradicionais, a gente analisa, né, como a agenda climática, como a agenda de mudança de comportamento social, como a agenda das novas gerações impactam os investimentos, e a gente toma decisões considerando essa visão mais ampliada, né, que os fatores ESG nos proporcionam. E para a gente aqui, né, na XP Private, a gente entende que isso não é uma moda, não é algo marginal,
mas que sim, isso é o futuro, né, de pensar os investimentos. Tanto é que, assim, a gente vê que em 10 anos, talvez a gente não tenha mais, né, o mercado tradicional, que não olha para essas dimensões, e o mercado ESG, né, que tudo vai contemplar a dimensão ambiental, social e de governança, e vai ser irresponsável, né, você não contemplar essas dimensões, porque elas, como eu disse, né, elas geram riscos que precisam ser endereçados e elas também geram novas oportunidades, né? Quando a gente pensa no mundo, que nos próximos 10 anos a gente vai ter que reduzir e acabar, né, com as emissões de gases de efeito estufa, por um lado, é um risco as empresas que que não fizerem isso, então a gente precisa considerar isso. Por outro lado, a gente pode vislumbrar oportunidades de investimento nas várias soluções, empresas, indústrias, né, que tiverem a caminho de uma economia de baixo carbono. Então, por isso, assim, a gente entende que ESG é uma peça-chave, né, na forma de pensar gestão de patrimônio, na forma de pensar investimentos de longo prazo, e por isso que a gente está trazendo esse tema, né, para o centro de tudo que a gente faz. Mas, e aí eu acho que fazendo já, começando o link aqui com essa conversa com a Andrea, o pano de fundo dessa conversa de SG é a nossa relação com o futuro, né? O que eu quero dizer com isso? Né? Que o futuro, ele, por mais que a gente use essa palavra no singular, o futuro é plural, né? O futuro é um campo de possibilidades com diferentes cenários, né? Que potencialmente podem acontecer. Tem aqueles cenários mais prováveis, né? Aqueles cenários em que eles já estão bastante, as sementes dele, né, já estão bastante ali solidificadas, e tem cenários improváveis, né, como para muita gente foi a pandemia. Mas a gente, e parte aqui do nosso trabalho, cada vez mais, né, no mundo interdependente, complexo, acelerado, é conseguir vislumbrar esses vários cenários e tomar as melhores decisões, né, pensando que vários, múltiplos cenários estão, né, a cada momento na nossa frente e podem vir a acontecer. E por que eu digo, né, que ESG, no final das contas, é uma discussão com o futuro? Porque conforme a gente consegue ir antecipando esses sinais e tendências, a gente consegue ir vendo, né, nossa, a sociedade está começando a se importar com isso. Então, como eu trago, né, esse novo fator aqui para analisar meus investimentos, né? Então, eu vou gerando esse processo de antecipação, vou captando sinais do tempo e vou revendo, né, reagindo, repensando as minhas decisões a partir desses sinais do tempo que eu vou mapeando. Por outro lado, né, a gente como, né, ser humano, não tenho dúvida que a gente quer viver num futuro que seja positivo para todos. Então, quando a gente também olha, né, para o que o mundo precisa fazer para a gente viver num futuro positivo, a gente também tem a possibilidade de alocar nossos investimentos e nossa energia naqueles pontos que a gente entende que são fundamentais para construir um futuro positivo. Por isso que eu falo que ESG ele pode ser entendido, né, tanto como gestão de risco, então esse movimento de antecipação, mas ele também pode ser entendido como eu mapeio, né, os pontos-chave para o futuro e redireciono, né, direciono o meu capital a serviço dessas soluções que vão ser pilar para o futuro. Então, e esses dois movimentos, os dois são importantes, né, os dois são fontes aí da gente construir o futuro. E isso, né, acho que no momento muito especial que a gente está vivendo, que é o momento de transição de era, né? As eras, elas são caracterizadas, né, por períodos em que a gente tem mudanças muito, né, incrementais, e aí vem a transição, que é justamente caracterizada por esse momento que os paradigmas são repensados, que a gente tem coexistência, né, de diferentes modelos ao mesmo tempo, e sem dúvida, a gente está num momento de transição do que das bases, né, do sistema econômico, das bases, né, do sistema financeiro, e o ESG acaba sendo uma forma, né, da gente contemplar os vários fatores que são importantes para a humanidade na hora de pensar os negócios e investimentos. Então, para mim, o ESG é um elemento, né, que tangibiliza esse momento de transição que a gente está vivendo. E por tudo isso, né, cada vez mais importante, né, tanto a gente como executivo, como investidor, a gente ampliar o nosso campo de visão
e entender as mudanças como um todo, né, para entender como elas vão afetar, né, toda a economia e todos os investimentos, e a gente ser capaz também de alongar, né, a nossa perspectiva de tempo. Então, não só olhar para 2, 3 anos, mas a gente olhar, né, como vai ser o mundo em 2030. E se o mundo for assim em 2030, né, com tudo que vai ter que ter acontecido para a gente chegar naquele cenário em 2030. Então, por tudo isso, eu quis trazer a André aqui. Acho que a nossa visão aqui na XP é muito clara, né? Que o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. E acho que o que a Andrea hoje, né, vai tangibilizar para nós, trazendo os insights de grandes festivais de inovação, com toda a experiência dela, né, de pesquisa nessa linha de tendências, é mostrar para a gente alguns sinais, alguns insights, algumas tendências que talvez a gente não esteja vendo, mas elas já existem, né, em algum ponto do mundo, e elas estão sendo identificadas como sinais ou tendências que vão, de alguma forma, impactar os negócios, os investimentos, e por isso aqui, né, na XP Private, a gente quer trazer esse tipo de conteúdo, né, para o nosso ecossistema, para os nossos clientes, porque a gente entende que para a gente estar à frente do tempo, né, a gente precisa estar ali na fronteira de pensar e entender esses vários cenários de futuro. E acho que essa live vem num dia super especial. Amanhã a XP faz 20 anos, né? Fizemos muito em 20 anos, mas já estamos pensando em como vai ser o mundo em 2041, né? Daqui 20 anos, né? Então, para a gente é muito, muito rico, né, ter essa conversa e ir entendendo, né, o tanto que a gente vai ter que mudar para fazer sentido, né, para o mundo em 2020, em 2041. O próprio Guilherme Benchimol, né, fala isso com bastante convicção, que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para frente nos próximos 20 anos. Então, acho que essa discussão vem num momento muito oportuno e reflete muito o que a gente está, né, buscando aqui como XP. Eu passo aí a palavra a você, se pudesse apresentar, e aí fica à vontade já para compartilhar aí o que você tem visto aí de sinais de futuro pelo mundo. Obrigada, Marina. Um prazer estar aqui, um prazer conversar com vocês. Esse é um assunto que eu adoro, é um assunto que a gente já começou a mapear já há bastante tempo, antes de ESG virar talvez uma palavra, uma buzzword, né? Eu acho que o nosso compromisso hoje é tentar trazer a verdade por trás disso tudo e que isso realmente não é uma moda passageira, e sim é um novo mindset de fazer negócios e que vai impactar o mundo, independente de em que setor você está, em que indústria você está, em que lugar do mundo você está. É uma onda que veio, felizmente, para nos salvar nossa sobrevivência aí no planeta Terra. Então, acho muito bacana a Marina capitanear aí esses esforços dentro da XP. Eu acho que vocês são, né, super visionários aí de ter começado a apostar nisso. Vocês foram pioneiros nisso no Brasil, em apostar em criar fundos de ESG, trazer esse assunto para a manchete do jornal, né? Acho que vocês vieram trazer isso para o mainstream mesmo e provocaram muita gente a dizer, mas se a XP está fazendo, vamos prestar atenção, né? Então, acho que vocês têm essa responsabilidade de trazer os assuntos que são importantes e vocês acabam influenciando o mercado. Isso foi assim muito, muito positivo. Então, que bom que a gente está tendo esse espaço aqui para conversar. Te agradeço muito o convite. A gente realmente tem uma relação muito bacana de parceria e que bom que a gente tem essa sinergia aí para poder tocar esses assuntos adiante e criar mais conversa aí sobre esse assunto que é tão importante para todos nós. Mas, bom, eu sou fundadora da Oxygen, que é uma empresa ainda muito bebê. A gente tem 2 anos, mal nem fiz nem 2 anos de vida ainda. Eu tenho, na verdade, uma trajetória no mundo do branding, no mundo do marketing, mais de 20 anos trabalhando aí em escritórios de branding no Brasil, fora do Brasil, e de uns 4 anos para cá eu comecei a me interessar muito pelo universo da inovação, entendendo que tem um maravilhoso mundo novo aí fora acontecendo, e eu queria entrar a fundo nisso, mergulhar a fundo nisso, e acabei começando pelos festivais de inovação. Então, peço até licença para compartilhar minha tela aqui, que eu já vou começar a contar um pouquinho dessa história, como é que eu fui parar nesse mundo, né? Eu acho que... Só desculpa te interromper, acho que só deixando, né, todo mundo à vontade para perguntar, tem esse Sim. botãozinho aqui embaixo, né, de Q&A, então a gente vai deixar aí uns 10 minutinhos no final para responder a perguntas,
Então, fiquem à vontade para Podem ir mandando enviar as aí também, a gente vai perguntas. respondendo no finalzinho. Valeu. Obrigada, Mar. Bom, mas eu vim desse outro mundo, um mundo mais de consultoria, né? Um mundo mais de. Dentro da consultoria, sem dúvida, a parte que eu mais gostava era quando a gente precisava mapear futuros, né? E entender, quando a gente estava trabalhando com posicionamento de marca, o que ia acontecer no futuro. Essa era sempre a minha disciplina favorita, a minha parte favorita de qualquer projeto. Então, acho que eu consegui, depois de um tempo, transformar isso no meu negócio principal, na minha atividade principal. E eu comecei a mergulhar nesse mundo da inovação por meio dos festivais. E eu acho muito bacana esse convite da Marina para trazer isso para vocês, porque eu não sei quantas pessoas aqui já tiveram a oportunidade ou o interesse mesmo de ir a um festival de inovação, né? E eu sempre eu brinco que eu fico pregando a palavra, né? Porque eu não me canso de estimular as pessoas a visitarem, a irem aos festivais, não só no Brasil, fora do Brasil, porque eu acho que eles são uma oportunidade muito, muito boa de aprender muito em pouco tempo. Você consegue ter uma exposição muito ampla a assuntos que estão muito quentes, porque os festivais têm essa coisa de ser muito real time, né, de serem coisas que estão muito frescas naquele momento, e você consegue, né, aprender sobre temas os mais variados, e ainda por cima com toda uma experiência que é muito positiva e muito engajadora para quem está lá, né? Então, realmente, eles são uma experiência incrível e que eu recomendo que todo mundo tenha oportunidade em algum momento de fazer. A minha jornada começou em 2018, eu fui para o South by Southwest, o famoso SXSW, né? Ou South by para os íntimos, e eu tive uma experiência quase transcendental lá, assim, eu me vi realmente encontrando um lugar, meu elemento, eu me senti no meu elemento. Quando eu cheguei no festival, eu comecei a frequentar todas aquelas palestras, os painéis, e ver todo mundo no palco, e ler e ver os autores dos livros que eu lia, e assistir ao vivo as pessoas cujos TEDs eu assistia, eu me senti assim, eu brinco que foi meu Lollapalooza, né? Eu me senti realmente muito conectada com tudo aquilo. E vi pessoas incríveis, como o próprio Elon Musk, que apareceu de surpresa no palco na segunda palestra que eu assisti, então foi realmente um momento muito, muito bacana. E de lá para cá, eu visitei fui a vários festivais em várias partes do mundo, fui ao Web Summit, que é em Portugal já 2 vezes, fui ao Rise, que é em Hong Kong, e agora vai passar a ser em Kuala Lumpur ano que vem. Voltei ao SXSW, e no ano passado a minha empresa estava levando um grupo de 37 pessoas para o SXSW com curadoria individualizada, quando o festival foi cancelado por causa da pandemia. Ainda não era uma pandemia, ele foi cancelado uma semana antes, ainda era uma epidemia, a gente não sabia, não tinha nem ideia de tudo que nós íamos viver dali para frente, mas foi um super balde de água fria em nós, em todos, um grupo de quase 40 pessoas, né, indo para esse festival. E a gente, enfim, conseguiu pivotar a nossa empresa a partir dali e focar em conteúdo que a gente entrega através de aulas, webinars, newsletters, sempre com esse tema de inovação, sempre com esses assuntos que são os assuntos que se fala nos grandes festivais, né? A gente continua perpetuando um pouco esse conteúdo que acontece nos festivais, a gente entrega por meio das experiências online da Oxygen. De lá para cá, os festivais passaram todos a ser virtuais, né? Todos os festivais previstos para 2020 foram para o online, 2021 também, e a nossa grande expectativa agora é o Web Summit do final deste ano, que está marcado para novembro, e que, por enquanto, eles estão dizendo que vai ser presencial. Vamos ver se eles vão conseguir fazer mesmo, porque são festivais muito grandes. O de Portugal tem em média 80, 90 mil pessoas, né? E não sei se eles vão estar prontos para fazer uma aglomeração desse tamanho ainda nesse rescaldo de pandemia que a gente vai estar no final do ano. Vai depender de vacina, vai depender das regras de trânsito internacional, se as pessoas vão poder entrar em Portugal ou não. Então, a gente não sabe direito o que vai acontecer, mas estamos na maior expectativa. Enquanto isso, a gente foi cobrindo os festivais virtualmente, né? Nós estamos desde o ano passado assistindo, né, participando de todos os festivais e trazendo para os nossos assinantes e para as pessoas como aqui hoje, né, um pouco do que eles trazem como conteúdo para a gente poder discutir. Então, o que eu trouxe aqui para vocês hoje são 4 desses festivais que aconteceram aí recentemente, todos de 2021. A gente começou com Davos Agenda,
que foi uma tentativa de suprir aquela semana tradicional do World Economic Forum em Davos, todo ano, acontece em janeiro, e esse ano eles não fizeram, obviamente, jogaram para agosto, presencialmente em Singapura, também não sabemos se vai acontecer, a princípio vai, mas ocuparam aquela data com um evento virtual, que foi muito bacana, que foi Davos Agenda. Em seguida, a gente assistiu o South by Southwest, que foi em março, também pela primeira vez virtualmente. Depois, o Nobel Prize Summit, que também foi a primeira vez que aconteceu, diretamente de Estocolmo, mas também tudo virtual. E agora, semana passada, semana retrasada, o Collision, que é do mesmo grupo do Web Summit, que acontece todo ano em Toronto, e esse ano também aconteceu virtualmente. Então, a gente trouxe aqui, eu trouxe para vocês um apanhado de tudo que a gente ouviu com relação a ESG em todos esses festivais. Eu acho que a principal notícia é que realmente a ESG estava muito presente em todos eles, né, dividido nas suas três frentes mesmo, né, muito se falou sobre clima, muito se falou sobre justiça social, sobre responsabilidade social, e muito se falou sobre governança no sentido, por exemplo, de ética na tecnologia, né, como as empresas estão lidando com os dados dos seus usuários e tudo mais. Então, são assuntos muito fortes, são assuntos muito quentes, que não só então, que por estarem neste festival, eles refletem as grandes questões que a humanidade vai ter que enfrentar aí na próxima década, né? Essa, por exemplo, foi a agenda de Davos, né? Os temas que foram discutidos em Davos, os temas que eles trouxeram como pauta esse ano foram, começando com como salvar o planeta, ou seja, a sustentabilidade, né, em todas as suas formas, economias mais justas, né, que tipo de capitalismo a gente vai ter depois da pandemia, né? Tecnologias para o bem, ou seja, como que a gente pode construir aí um caminho melhor para a tecnologia, com ética, com privacidade e tudo mais. Futuro do trabalho, né, esse novo contrato social que a gente vai desenvolver, né, entre a sociedade, os funcionários das empresas, empresas mais justas, futuros mais saudáveis e além da geopolítica. Então, o World Economic Forum, como sempre, é quase que uma ONU privada, né? Ele traz realmente essas questões de um jeito muito alto nível, com discussões muito boas, com líderes, governantes, sociedade, muito importantes. E aqui uma fala do Klaus Schwab, que é o CEO do World Economic Forum, que trouxe muito forte esse tema do ESG esse ano, com uma grande novidade, né? Eles criaram um conjunto de métricas que a gente vai falar um pouquinho daqui para frente, mas essa frase dele acho que é muito emblemática, né? Ele fala que o comprometimento público das empresas em não relatar apenas relatórios financeiros, mas também os impactos obtidos através das métricas ESG, é um passo importante em direção a uma economia global que trabalha para o progresso, para as pessoas e para o planeta, né? E em seguida ele fala que a gente precisa passar de um mundo baseado apenas em objetivos materiais para um mundo mais consciente do bem-estar das pessoas, né? Então ele é uma pessoa que leva muito a sério esse assunto, faz com que o World Economic Forum trate dessas coisas já há bastante tempo, né? E a grande proposta do Davos Agenda esse ano, e que vai ser o tema do encontro de agosto em Singapura, é o que eles estão chamando de The Great Reset, né? O grande recomeço, né? Um grande recomeço, que é o reconhecimento de que a gente precisa de multilateralidade, a gente precisa de criar um consenso aí entre vários países, várias nações, de que a gente precisa caminhar juntos, convergindo para o mesmo objetivo, ou seja, multilateralismo agora nunca foi tão importante, é uma palavra que a gente vai ouvir falar muito daqui para frente e que foi central nas discussões de Davos esse ano, né? Palavras interessantes, termos interessantes que surgiram lá, como Twin Transformation, né? Do ponto de vista de business, que a gente está agora tem a oportunidade na mão de integrar essas duas grandes revoluções que estão acontecendo, a revolução digital, né, que já está em curso, e a revolução da sustentabilidade, e o quanto a gente pode ter oportunidades aí nessa convergência desses dois olhares, né? Outra preocupação muito grande é o que a gente está chamando de digital divide. É um termo que se refere ao abismo que se abriu entre ricos e pobres durante a pandemia, né? A dificuldade de acesso que as pessoas têm, muita gente tem à internet, fez com que muitas pessoas ficassem para trás, quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa em ensino. O próprio Brasil, que ficou mais de um ano com escolas fechadas, né? As sequelas que a gente vai ter que lidar depois dessa pandemia vão ser muito sérias. Então, a gente tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar para diminuir esse digital divide, diminuir esse abismo, né? E integrar não deixar que ninguém fique para trás.
O novo contrato social, esse novo alinhamento entre sociedade e empresas, né, as empresas assumindo causas que antes eram apenas dos governos, e hoje as pessoas esperam que as marcas, né, as pessoas esperam que as empresas abracem causas e ajudem a avançar bandeiras aí da sociedade, né? E a sustentabilidade no core, ou seja, empresas que têm a sustentabilidade não como um departamento, não como uma diretoria, e sim sustentabilidade no seu core, né? Atrai muito mais investimentos, atrai muito mais talentos e muito mais inovação. Uma vez que quando uma empresa precisa se transformar numa empresa sustentável, ela acaba revisando todos os seus processos, suas cadeias de suprimento e seus modelos de produção. Então, uma grande oportunidade de inovação também. Outro aspecto muito interessante que Davos trouxe esse ano foi um sistema de métricas que foi criado pelo World Economic Forum, né? Eles capitanearam aí durante 2 anos um esforço junto com várias consultorias, enfim, Bank of America, acho que a Ernst Young também participou, para criar um conjunto de 21 indicadores principais e 34 secundários, né, que formam métricas universais e comparáveis, que é uma coisa que há muito tempo se busca ter nesse universo de ESG, né, de ESG, em que a gente possa ter métricas claras e que possam ser comparadas de forma igualitária entre as empresas e que você possa criar um certo padrão, né, e que as empresas possam ser avaliadas de acordo com padrões e assim fica mais fácil até para os investidores e para a sociedade entender o quão avançadas elas estão, né? Então esse foi um compromisso firmado por 61 empresas, entre elas Siemens, PayPal, Heineken, Deloitte, Sony, Unilever, Dell, Bank of America, Salesforce, Nestlé, várias empresas assinaram esse compromisso de começar a mensurar os seus esforços em ESG de acordo com esse novo sistema de métricas desenvolvido pelo World Economic Forum. Então, isso vai ajudar muito todo o mercado a caminhar na mesma direção, caminhar mais alinhado. Então, foi um super avanço aí que foi apresentado, e acho que a gente vai ver no evento de agosto um pouco mais sobre esse tema. Partindo agora para o segundo festival que a gente vai falar, o SXSW, ele é muito variado, ele fala de muitos temas, a gente trouxe aqui os 7 principais temas que foram mapeados esse ano, né? E eu deixei aqui em bold os principais aqui para a nossa conversa hoje, né? Eles falavam de uma nova urgência, new urgency, né? Quais são os avanços necessários para criar progresso imediato, porém duradouro, né? E o renascimento dos negócios, muita gente falando nisso, né? O surgimento de um novo capitalismo, né? Muita gente está falando de um capitalismo consciente, de um capitalismo reinventado, né? Com mais um olhar um pouco mais para todos os stakeholders. É o stakeholder capitalism que a gente já ouve falar há algum tempo de uma maneira periférica e que agora está vindo e virando mainstream, né? Alguns conceitos muito bacanas do SXSW que eu acho legal compartilhar com vocês. Muito se falou teve uma palestra incrível sobre purpose washing, que na verdade é o propósito apenas para inglês ver, né? O propósito que não é profundo, que não é real, né? Não é genuíno nem autêntico, são as empresas que estão tentando surfar a onda do propósito sem fazer nada a respeito, né? O quanto os consumidores estão fartos desses discursos e que eles hoje querem números, eles querem ações concretas, eles querem ver relatórios, reports que indiquem o que essas empresas estão fazendo de verdade para, né, o seu propósito se tornar realidade, né? É muito a ver com o walk the talk, que é outro termo que a gente usa muito e que foi ali apresentado de uma forma muito contundente pela Ben & Jerry's, que é uma marca ativista, né, desde sempre, a Body Shop também, que nasceu com essas questões ambientais no seu cerne, né? E a Greystone Bakery, que é quem fabrica uma pequena fábrica nos Estados Unidos que fabrica os brownies que são usados nos sorvetes da Ben & Jerry's e que é super fiel também aos seus princípios, aos seus valores, e entre eles o conceito do Open Hiring, que é o próximo item, que é praticado pela Greystone Bakery, que ela tem um sistema em que ela não faz entrevista e nem nenhuma checagem de novos funcionários, ela apenas contrata as pessoas que estão interessadas em trabalhar lá, privilegiando pessoas que seriam quase que inempregáveis, né? Ela é uma empresa que nasceu
para tentar eliminar os moradores de rua da região. Então, ela quer fazer isso dando emprego para todos. Então, ela tem um sistema de política, uma política de contratação aberta, qualquer um pode colocar seu nome na lista, e quando a vaga abre, essa pessoa é chamada e não é interrogada, não é questionada, ela já recebe, né, uma roupa para ela vestir, um ticket, um crachá, e a partir daquele dia ela é funcionária e começa uma nova vida, né? Eles acreditam que o novo emprego é uma nova oportunidade. Então, a maneira que a Greystone Bakery devolve para a sociedade é através de dar emprego para pessoas necessitadas e pessoas que não vão conseguir emprego em outros lugares, porque elas não têm currículo, elas não têm formação, muitas vezes não têm nenhuma educação, a educação necessária, então ali é uma oportunidade de crescimento para elas. Falou-se muito também sobre B Corps, né, as empresas B, né, do sistema B aqui no Brasil, que é um sistema que certifica empresas que estão comprometidas com o ESG, com todos os pilares, também tem uma certificação bem rigorosa, bem extensa. Então, quando a empresa recebe esse selo, significa que ela realmente é uma empresa que está de acordo com todos esses valores, né, dessa nova economia que a gente busca. Falou-se muito sobre diversidade, muito mesmo, sobre diversidade e inclusão, esse termo que nos Estados Unidos chama DEI, né, DEI, que é diversidade, equidade e inclusão, e de uma forma muito contundente de que não adianta a gente esperar que a diversidade funcione organicamente, né, espontaneamente nas empresas. É preciso ter realmente políticas de inclusão, programas de diversidade, para realmente fomentar não somente a entrada de pessoas de populações minorizadas, mas para garantir condições de que essas pessoas fiquem, porque hoje existe, né, uma sangria muito grande no mercado, as empresas até batem as metas de recrutamento, mas não necessariamente conseguem manter essas pessoas, então isso é uma preocupação grande também, a gente precisa estar atento. Falou-se muito de well-meaning, que boa intenção não adianta, a gente tem que ter ação, né? Então a gente precisa sair do well-meaning e ir para o well-doing, né? Não basta falar, tem que fazer. Falou-se muito da She-Session, que é uma questão importante, né? A She-Session é um termo que eles usam para definir agora esse momento em que as mulheres estão sendo expelidas do mercado de trabalho, né? As mulheres tiveram que lidar aí na pandemia com todas as demandas do home office, mais as do homeschooling e mais as tarefas da casa, né? Que ficaram nas costas de muitas mulheres, então elas simplesmente não conseguem mais dar conta, já não davam antes, já era difícil, e agora está mais difícil ainda, e isso está acarretando aí numa evasão aí das mulheres do mercado de trabalho. Então, muitas conquistas que as mulheres tiveram nas últimas décadas estão indo por água abaixo agora por causa da pandemia. Então, as empresas precisam realmente criar sistemas para ajudar e criar condições para que essas mulheres fiquem. Tem até uma pesquisa da McKinsey que foi apresentada no festival, que mostra que 1 em cada 4 mulheres vai retroceder ou até mesmo abandonar as suas carreiras. Então, elas não precisam só de mentoria, elas precisam de sponsorship, patrocínio, né? Alguém precisa ajudar, pegar pela mão e ajudar. Saúde mental tem tudo para ser a próxima pandemia, é uma preocupação enorme, que a gente já vê as empresas muito atentas a isso, ficando mais preocupadas em cuidar um pouco melhor dos seus funcionários, talvez um dos maiores desafios que a gente vai enfrentar aí nesse pós-pandemia, níveis de burnout nas empresas estão altíssimos, então isso é uma questão que vai precisar ser endereçada muito em breve aí por todo mundo, e de novo o novo capitalismo, mostrando que as pessoas, né, dando o exemplo do PayPal, as pessoas, empresas que estão preocupadas em realmente inserir novas pessoas, né, os desbancarizados e também pequenas lojas, pequenos comércios na economia digital. Então, a preocupação das empresas, principalmente financeiras, de melhorar a economia como um todo através da inclusão de mais pessoas. O Nobel Prize Summit foi também muito interessante, a primeira vez que a Fundação Nobel, que fica em Estocolmo, na Suécia, fez um evento assim dessa magnitude, trouxe também líderes, trouxe vários laureados com o Nobel já nos últimos anos, trouxe outros pensadores, até o Dalai Lama também estava lá, atores, para falar um pouco das grandes questões do mundo, e passou muito pelo clima, né? Tanto que vocês vão os principais temas aqui: mudança climática, economia da desigualdade, sobre como a gente constrói uma sociedade mais justa e igualitária, tecnologia da inovação e apoio em metas sociais. Então, esses foram os 4 principais temas.
A grande novidade é que 101 líderes que estavam participando do evento assinaram uma carta, uma declaração, né, um tratado chamado An Urgent Call for Action, né, um chamado urgente para ação, tentando fazer com que as pessoas novamente saiam do discurso e partam para a ação, né? E aqui um pouco do que foi dito lá, o Al Gore, que é um advogado há muitos anos dessa questão climática, desde o filme, né, A Verdade Inconveniente, lá em 2006, falando que estamos vivendo o primeiro estágio de uma revolução da sustentabilidade impulsionada pelo machine learning, inteligência artificial, internet das coisas e a revolução na biotecnologia. Tem a magnitude para ser uma nova revolução industrial combinada com a rapidez da revolução digital, aquela twin transformation que a gente falou 2 slides atrás, né? É uma oportunidade de criar dezenas de milhões de novos empregos, até porque investimentos verdes, né, geram 3 vezes mais empregos do que investimentos em combustíveis fósseis. Então, a gente tem, né, até estatísticas aí para provar como esses investimentos são muito melhores. O Johan Hagström, que é diretor do Instituto Potsdam de Pesquisa de Impacto Climático, falando de 4 unstoppable forces, né, forças que não são paráveis, né, que é em prol do clima, que é política, economia, tecnologia e movimentos sociais, especialmente liderados pelos jovens, né, aí uma bandeira que foi puxada pela Greta Thunberg aí há muito tempo e agora virou mainstream, né. E o John Kerry, secretário americano especial para o clima, sendo mais contundente, né, dizendo que se a gente não fizer o que precisamos fazer entre 2020 e 2030, não poderemos segurar o aumento da temperatura da Terra em 1,5 graus, né, e assim não atingiremos o net zero até 2050. E falou uma coisa muito importante, a gente está numa guerra, né, a gente está vendo aí uma guerra contra fatos, contra a verdade, uma guerra contra a ciência, a gente precisa que os cientistas tomem a frente, falem mais, sejam mais vocais aí nessa questão do clima, e a gente precisa abrir cada vez mais espaço, como a gente está abrindo hoje aqui, para falar desse assunto, falar da verdade, trazer fontes seguras, fontes confiáveis, para que esse assunto não fique mais sendo debatido, né, se é verdade ou não é verdade, porque parece mentira que a gente até hoje ainda ouve gente perguntando sobre isso, né. E, por fim, o Collision, que aconteceu aí semana retrasada, também um evento bem diverso, com muitos temas, fala muito de negócios, de tecnologia, né? E a gente trouxe aqui alguns highlights, um conceito novo para nós, por exemplo, que era o de justiça climática, né, falando sobre o fato de que a gente, quando pensa em avanços, em progresso climático, a gente pensa muito em soluções que são muito caras e acabam beneficiando apenas os mais ricos, e que existem, felizmente já existem ONGs, né, como a Solution Project, que é até de um ator, Mark Ruffalo, falando que já ajudam a financiar iniciativas de acesso a energias renováveis criadas por mulheres, por negros, por indígenas e outras populações minorizadas nos Estados Unidos. Então, para tentar criar esse conceito, né, expandir esse conceito de justiça climática. E, de novo, a She-Session, que é uma preocupação muito grande, gente, não posso enfatizar mais aí essa questão da dificuldade que as mulheres vão ter para ficar ativas no mercado de trabalho nos próximos anos. É preciso olhar para isso com muito carinho, né? Então, alguns dados aqui do mercado americano, que as pessoas negras e latinas representam 60% a 65% da força de trabalho, respectivamente. As mulheres são 57% da força de trabalho, então olha a importância de manter essas mulheres no mercado de trabalho, a crise que vai acontecer com essas mulheres saindo do mercado de trabalho, né? As mulheres hoje, muitas são chefes de família também, né? E elas têm mais probabilidade de se formar na faculdade que os homens, olha que interessante. Empresas com maior diversidade apresentam uma receita 19% maior, pois têm maior capacidade de inovação. Acho que isso é uma coisa que a gente vê muito na prática entre as empresas que já abraçaram a diversidade, né? Porque as pessoas das populações minorizadas têm muito mais resiliência, um background muito mais variado, elas têm muito mais capacidade de enfrentar os desafios, as adversidades, porque a vida delas é feita disso. Então, é um público que não é só legal ter nas empresas, é importante porque isso traz crescimento e traz avanço, né, e inovação. Empresas que não estão contratando mais mulheres e funcionários do BIPOC. BIPOC é um termo que os americanos usam que significa Black, Indigenous and People of Color, né? Negros, indígenas e pessoas de cor, como eles se referem nos Estados Unidos, né? E que empresas que
relutam em contratar populações dessas categorias acabam sendo prejudicadas, porque elas deixam de crescer e deixam de avançar, estão perdendo talentos incríveis, né? E deixam de também recrutar talentos de outras gerações que não querem trabalhar em empresas que não têm diversidade, né? Isso é muito interessante. E, de novo, essa questão das mulheres, como eu já falei, sobre o avanço, né, a dificuldade que as mulheres estão tendo de ficar no mercado. Então, uma coisa muito importante que está virando pauta nos Estados Unidos, e que a gente daqui a pouco vai ver chegar aqui, já se fala nos Estados Unidos sobre a ideia de dar caregiving universal, ou seja, dar creches universais para as mulheres deixarem os filhos, porque uma das soluções seria essa, porque se as mulheres, muito desse êxodo das mulheres do mercado de trabalho é uma coisa muito básica, elas não têm com quem deixar os filhos que estão em homeschooling ainda, né? Então, voltou-se a se falar, agora que as escolas estão reabrindo, se esse não seria uma solução para ajudar as mulheres a se manterem no mercado de trabalho. Então, dar um serviço de caregiving, né, de creche para as crianças de forma universal, para que todas as mulheres não tenham esse obstáculo, não tenham esse problema na hora de voltar a trabalhar. Então, são soluções como essas que as mulheres precisam realmente para poder voltar para o mercado de trabalho de uma forma consistente, né, uma forma perene. A gente precisa de soluções práticas, né? Então, quando a gente fala de ESG, a gente fala de tudo isso, né? Quantas empresas a gente sabe que já tem creche nos seus prédios, né, nas suas fábricas, para que as mulheres possam trazer seus filhos e possam trabalhar em paz. Então, isso já tem iniciativas maravilhosas, mas são ainda iniciativas, não diria tímidas, mas não é a grande maioria das empresas que faz isso. Agora a gente precisa virar esse jogo e fazer com que todo mundo trabalhe dentro desses mesmos pilares, né? Eu acho que era isso que eu tinha para trazer, para discutir com vocês. Acho que, não sei se eu passei muito rápido por todas essas questões, mas agora a gente pode bater um papo e voltar em algumas questões aí que possam ter deixado alguma dúvida, ou, enfim, algum ponto que a gente possa discutir em mais profundidade. Maravilha, obrigada, Dea. Vou começar com uma pergunta que tem aqui no chat e fiquem à vontade para enviar mais perguntas. Eu tenho várias aqui anotadas. Mas a primeira pergunta é se pequenas empresas também, né, podem ter acesso a essas métricas aí pensadas pelo World Economic Forum, ou vai ser algo mais restrito a empresas maiores? Não sei se você sabe sobre isso. A gente pode depois mandar um link no site do World Economic Forum, tem esse report inteirinho para baixar, e eu sei que essas metas estão sendo construídas, elas ainda não estão bem prontas, elas são metas às vezes mais difíceis de serem implementadas. Meu conselho aqui para uma empresa pequena é começar pelo Sistema B. Eu acho que o Sistema B é um excelente começo para uma empresa pequena e média. Não sei se a Marina concorda comigo, mas eu acho que antes da gente mirar talvez em coisas muito complexas, eu acho que a gente tem uma solução muito, muito bem resolvida. Acho que o Sistema B construiu é muito apropriado para pequenas e médias empresas. Eles têm um suporte super bom aqui no Brasil, eles têm um escritório aqui, ou seja, está tudo em português, é tudo mais fácil. Você começa, se eu não estou enganada, o processo do Sistema B começa com um questionário que tem no próprio site. Então, você pode entrar no site e preencher esse questionário de uma forma até gratuita. Você não paga nada para fazer o questionário. Então, o questionário já te ajuda a entender, né, quão longe você está de uma certificação B, né? E aí, gente, essa jornada que importa, né? Você não precisa estar pronto. Ninguém precisa estar pronto. Quando você, na verdade, aplica por um processo de certificação como esse, ninguém está pronto, né? A Natura levou 2 anos para conseguir cumprir todos os pré-requisitos para fazer a certificação. Então, assim, é difícil mesmo. Você tem que olhar, eles passam um pente fino nas suas práticas, nos seus processos, suas cadeias de suprimento. Então, tudo isso vai precisar ser revisto, e nem todo mundo consegue fazer uma revisão da noite para o dia. Tem coisas que dependem de investimentos, tem coisas que dependem de recursos externos, e nem todo mundo pode. Mas eu acho que a graça é justamente essa jornada, a graça é justamente esse processo, né? Antigamente, quando não tinha isso, eram os ISO 9000, ISO 9001, ISO 12000. As empresas que aplicavam para essas certificações
acabavam subindo 5 degraus depois que elas ganhavam a certificação, porque era justamente o processo que fazia com que elas se tornassem mais competitivas, enfim, mais produtivas e tudo mais. Então, meu conselho é: entra no site do World Economic Forum, procura lá essas metas do Stakeholder Capitalism Metrics, e, ao mesmo tempo, entra no site do Sistema B, dá uma passeada lá, uma navegada, entende um pouco o que eles oferecem. Eles têm vários formatos, eles têm consultoria também, e tem uma presença muito bacana aqui no Brasil. Exato. Não, acho que só complementaria, né? Acho que além do Sistema B, que é um super parceiro, inclusive a XP está no caminho mais B, né? Essa é uma outra possibilidade. Se você pode pedir para eles uma consultoria, né? Um apoio para você se preparar para depois, né, aplicar para certificação. Então, esse ano aqui na XP, a gente está fazendo esse caminho mais B, que é esse processo preparatório, né, para entrar no processo de ser avaliado e, eventualmente, né, se tornar uma empresa B, que é nosso objetivo aqui na XP. Mas eu acho que, além, né, do Sistema B, um outro ponto que a gente fala aqui é a importância de você entender os fatores que são materiais, ou seja, são relevantes para o seu negócio. Então, cada setor, né, cada tipo de empresa tem alguns aspectos dentro do E, do S e do G que são mais relevantes, que têm um potencial ou de, né, gerar perdas ou de gerar mais ganhos. Então, a gente sempre fala, sabe, comece pelo que é mais material para o seu negócio, ou seja, né, uma empresa de varejo, né, as pessoas são, né, muitos dos aspectos relacionados às pessoas vão ser os mais materiais. Uma empresa que está de mineração, sabe? Não adianta ela também ter uma creche, é muito legal ter creche para funcionário, mulher no conselho, mas se ela não está fazendo nada, né, no core business dela, que tem um impacto muito relevante no meio ambiente, ela não está, né, lidando com os fatores que são mais materiais. Então, aqui, não só aqui na XP, mas no mundo financeiro, né, que olha pela lente SG, materialidade, né, é algo que a gente vai olhar, né, vai olhar com bastante força, né, inclusive os scores, né, as notas das empresas vão ter pesos diferentes, né, de acordo com o setor que elas estão. Então, eu tenho um site, depois dessa live aqui, a gente vai mandar um e-mail para todo mundo que participou com alguns sites, mas tem o site do SASB, SASB, que é a organização que padronizou um pouco essas matrizes de materialidade, né? Então, você consegue, para o setor, né, no qual você está, baixar a matriz que dá os pesos ali pactuados ou parametrizados, né, globalmente para o seu tipo de atividade. Então, acho que esse é um ponto importante. Eu queria te fazer aqui uma pergunta, né? Acho que você vem acompanhando aí, né, esses festivais faz alguns anos. Assim, você sente que teve uma mudança no espaço dessas discussões? Você atribui isso à pandemia? Então, essa é uma parte da pergunta. E a segunda parte nossa, né? Muitos desses temas parecem tão presentes, né? E tão óbvios, mas porque eles não ainda, né, o discurso e a prática também ainda estão tão distantes, né, inclusive o título dessa série de lives, que é Não Óbvios, né, justamente para retratar esses temas que, por um lado, né, em algumas bolhas são muito óbvios, mas eles ainda não se traduziram, né, na prática, ou ainda tem uma série de dúvidas, né, ou mitos relacionados a eles. Você tem toda a razão, bom, respondendo a primeira pergunta, mas esses são temas que já vêm, os festivais, eu considero que os festivais, e quando você abre uma lente de festivais, a gente não está falando, aqui a gente está falando de alguns que são muito populares, mas tem uma série de outros festivais mais inacessíveis, mais exclusivos até, e eu acho que eles são fóruns cada vez mais importantes, é engraçado isso, eu tenho uma visão bem assim, talvez até tendenciosa, assim, eu acho que o que acontece nos festivais pode direcionar muitas discussões importantes para o mundo, né? Por exemplo, hoje, se você pega
o Web Summit, o Collision, por exemplo, eles são festivais que têm um cunho político muito, muito grande. Eles levam muitos speakers com conteúdo político, né? Por exemplo, o Web Summit do ano retrasado, o último que teve presencial, que foi 2019, que eu fui, quem abriu foi o Snowden. O Edward Snowden, obviamente, por conferência, né? Porque ele não pode, ele está, enfim, exilado na União Soviética há muito tempo, na União Soviética, na Rússia há muito tempo, e ele fez um discurso super crítico ao governo americano, na época era o Trump, né? Fez um discurso super crítico com as empresas de tecnologia e tudo mais. E o próprio Web Summit traz políticos para falarem de uma forma muito isenta. Ele oferece a plataforma e deixa que eles se coloquem, que se posicionem. Inclusive tinha, eu não vou lembrar agora, chama Michael alguma coisa, que era um altíssimo, era quase que praticamente o CTO do governo Trump, era o Chief Technology Officer do governo Trump. Então ele abre com uma crítica, mas ele dá espaço para que a pessoa fale. Então, essas questões, o mundo foi ficando muito mais interconectado. Existe hoje esse conceito da interdependência, acho que você falou da interdependência na sua introdução, hoje tudo está interligado, né? Não só os países estão interligados, mas assim, todas as indústrias. O que acontece hoje no varejo vai repercutir, sei lá, no fornecimento de energia. Então, todos os setores estão interligados. A gente não pode mais, nem nós, como profissionais, ficar muito restritos à nossa área de atuação. Por exemplo, eu trabalho em investment banking, então só vou... Não, você tem que trabalhar com... Você tem que ter um repertório muito amplo, porque o que acontece aqui vai impactar acolá. Então, acho que hoje os festivais refletem essa necessidade de repertório, né? Todos esses festivais no início eram talvez um pouco mais nichados em determinados temas, né? E à medida que o tempo foi passando, eles foram abrindo cada vez mais o seu leque de assuntos, né? Por exemplo, o South by Southwest, que talvez seja um dos mais conhecidos aqui dos brasileiros, porque é um festival que os brasileiros amam e vão bastante, né? Ele era um festival que era de música, depois passou a ser música e entretenimento, aí entrou o cinema, aí entraram as mídias digitais. Era um festival que durante muito tempo era frequentado pelos publicitários, pura e simplesmente, né? E hoje em dia, imagina, o festival do ano 2018, quem abriu o festival de 2018 foi ninguém menos que Brené Brown, falando de vulnerabilidade e resiliência, empatia e coragem, né? Aí você começa a ter o Barack Obama. Barack Obama foi no South by Southwest em 2016 enquanto presidente. Imagina o aparato de segurança que precisou ter para ele ir até Austin falar no palco, né? Então, no South by Southwest, por exemplo, dos últimos anos, teve Alejandra Ocasio-Cortez, Joe Biden, quem mais, gente? Bom, Elizabeth Warren, todos os candidatos, pré-candidatos à sucessão do Trump, por exemplo, foram no South by Southwest fazer discurso. Então, assim, a política, a economia, a sociedade, hoje está tudo muito interligado. Por isso que eu acho que o que acontece nos festivais é muito importante. Claro, tem muita palestra patrocinada? Tem muita palestra chapa branca? Tem. Mas, assim, tem muita coisa que acontece nos bastidores também. Essas pessoas se encontram, fazem negócios, fazem acordos, fazem alianças. E eu acho que, por incrível que pareça, a mídia cobre muito pouco esses festivais. Por isso que eu acho que eu brinco que eu fico pregando a palavra por isso. Eu acho que eu gosto de falar deles, porque eu acho que tem muito pouca gente falando. As coberturas são sempre muito rasas, né? Tem lá uma linha, um artigo ou outro nos jornais, nas revistas, e eu acho que não se dá a eles a devida importância. Resumindo, eu acho que os festivais são subestimados em seu poder de transformação, em seu poder de... Quando a gente pensa no macro, eles têm um poder de transformação que é subestimado, e eu acho que as pessoas, nós, profissionais, subestimamos a quantidade de coisa que a gente pode aprender e como a gente pode ampliar repertório indo num festival desse, que às vezes dura, gente, 4 dias, tipo, é uma viagem muito rápida, não é nem um... Tudo bem, o South by Southwest dura 10 dias, não precisa ser esse, mas o Web Summit, o Collision, são festivais muito rápidos, né? Então, eu brinco que é um MBA que você faz em 3, 4 dias, você volta para lá, você volta de lá com a cabeça fervendo, realmente, com muitas ideias, com muitos aprendizados, e eu acho que eles realmente foram ampliando esse contexto com o passar do tempo. Uhum. E a sua segunda pergunta,
É uma pergunta difícil de responder, Má. Por que que parece que a gente já avançou tanto na teoria e a gente ainda está tão aquém na prática, né? Eu acho que é muito difícil. É muito difícil lidar com. Tudo isso que a gente está falando tem muito a ver com pessoas, tem muito a ver com convicções, tem muito a ver com vieses, né? A gente está vivendo hoje no mundo uma polarização enorme, né? Política, econômica, as pessoas estão muito, ou é preto ou é branco, ninguém mais as pessoas cobram que todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo, né? E eu acho que a gente tem que aprender que somos todos beta, a gente está todo mundo em construção hoje em dia, a gente está aprendendo as coisas à medida que elas aparecem, que elas surgem. Muitos desses temas que a gente está falando aqui, diversidade, inclusão, pensa, gente, não faz nem um ano que aconteceu o Black Lives Matter nos Estados Unidos, que foi um movimento que desencadeou aí um tsunami global, né? Nós acabamos no Brasil também sendo impactados, né, positivamente por todas aquelas conversas e todos os avanços que surgiram. Quantas empresas aqui começaram a recrutar pessoas negras, aumentar a consciência sobre a representatividade nos seus quadros? Isso tudo começou menos de um ano atrás, né? Precisou acontecer uma tragédia? Precisou. Acho que a gente ainda aprende meio que aos trancos e barrancos, né? Precisa acontecer essas coisas. Mas eu acho que a gente ainda está no começo dessa revolução. Por isso que ainda é muito difícil para as empresas, a gente ainda encontra uma assimetria muito grande, não só entre as empresas de um mesmo setor, quanto à exposição que cada uma tem a esses temas, mas essa assimetria também se reflete dentro das empresas, em que você pega determinados departamentos ou determinados níveis hierárquicos em que as pessoas estão completamente alheias a isso, né? E isso não é só no Brasil, tá? A gente viu casos incríveis acontecer. Eu acompanho muito de perto isso, e semana retrasada aconteceu um caso numa empresa chamada Basecamp, que é uma empresa da nova economia, super moderninha, que faz software de gestão de projetos. O Jason Fried, que é o CEO, está em todos os eventos, todos esses festivais aí, ele está fazendo palestras sobre a nova forma de trabalhar, o trabalho remoto, e eles tomaram uma decisão extremamente arbitrária 2 semanas atrás, mandaram uma carta para os funcionários proibindo as pessoas de falarem de política social na empresa, proibindo qualquer discussão e dizendo que isso não é assunto de trabalho, eles têm mais aqui baixar a cabeça e trabalhar e entregar o que é esperado deles, ou seja, entregar software, né, que é o que eles fazem no dia a dia, e que essas discussões são todas muito legais, mas que elas só distraem, elas são uma distração. Então, no momento em que uma empresa dessas, né, que está super, em tese, super alinhada com esses novos conceitos, diz que esse tipo de discussão não lhe diz respeito, porque isso é uma distração, ela não tem claro qual é o papel que as empresas hoje têm no mundo. Então, a gente encontra muitas incongruências, sim, é chocante, sim, mas acho que aqui a gente está fazendo o nosso papel, né? Vamos continuar pregando a palavra e tentando levar esse assunto adiante para que mais pessoas se engajem nessa causa. Acho que é um pouco isso. Sim. Não, super obrigada, Dea, é um prazer, assim, ter você conosco. Espero, né, que voltando aí para o mundo de viagens físico, a gente ainda possa levar turmas aí de grupos Vejo a hora. para diversos desses festivais. Não tenho dúvida que eles são aí tem uma curva aí super acelerada de choques aí com a realidade, com o mundo, e você vai ver, né, vários conceitos e realidades coexistindo ao mesmo tempo. Então, espero que a gente possa fazer muito disso juntas. E acho que todos nós temos aqui, né, um poder de ação, seja, né, enquanto profissionais, seja como consumidores, né, cada vez mais as nossas escolhas de consumo impactam, e as nossas escolhas de investimento, né? E na minha visão, né, considerar o olhar ESG, buscar investimentos ESG é uma forma, né, de cada vez mais você se colocar mais alinhado com o futuro, né? E o futuro é isso, né? Ou a gente influencia, ou a gente ele acontece, né? A gente é basicamente tomado, né, por ele, assim. Então, eu acredito muito nessas duas forças, né? A gente se antecipando o máximo que a gente consegue,
e a gente também influenciando e capturando, né, novas oportunidades. E para mim está muito claro, né, até uma frase aí do Benchimol, que as empresas, né, que não olharem para o futuro e não se adequarem, né, a esses novos conjuntos de valores, comportamentos e etc., não tem chance, né, daqui para frente. Então, acho que Isso. estamos aqui, né, querendo levar esse conhecimento. Convido vocês, né, a entrarem lá no portal da MyOxygen. Né, a MyOxygen é um clube, né, de conhecimento, então tem uma agenda aí semanal de pílulas, aulas, newsletter, assim, eu anseio toda sexta-feira para receber a newsletter da Oxygen, porque é uma das fontes aí mais ricas para mim de informação. Então, convido vocês aí a conhecerem. A gente vai mandar um e-mail depois para quem participou aí com os dados também. E fica o convite para a gente, né, ter um pé no presente, mas outro no futuro, e ampliando o repertório para conseguir lidar cada vez mais, né, como seres humanos completos aí nessa realidade cada vez mais acelerada e cheia de mudanças, né? Perfeito. Obrigada, Má, pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que nos assistiu aqui. Vamos continuar aí nessa conversa, porque esse ano ainda tem muito festival, ainda a gente vai cobrir muita coisa e esperamos que até o final do ano a gente tenha avançado bastante aí nesse tema. Maravilha, sem dúvida, acompanhe nosso e-mail com apresentação e links aí de follow-up, e estamos à disposição. Seguimos juntos aqui no canal Private, foi muito bom tê-los conosco, uma boa noite a todos.